Glória a Deus. Vamos salmodiar, continuar o nosso louvor, salmodiando ao Senhor, com o Salmo 119, do versículo 81 ao 88. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Aleluia. Sabia que a congregação é a reunião, é o evento. Cada congregação é o evento mais importante que está acontecendo agora no universo. Porque não é uma reunião em nome de uma autoridade civil, não é uma reunião em nome de alguma pessoa considerada importante na sociedade, é uma reunião em nome da pessoa mais importante do universo. Reunião em nome de Jesus, e Ele nos disse na sua palavra, Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Jesus está aqui. Experimente a presença de Jesus. Receba a presença de Jesus. Sinta o abraço de Jesus. Receba a cura de Jesus. Uma reunião onde Jesus está presente. É Ele quem lidera, é Ele quem dirige, Ele quem coordena. Coisas maravilhosas acontecem em cada um dos que estiverem verdadeiramente na sua presença. Por isso, esqueça agora tudo que ficou lá fora, esqueça tudo que ficou para trás, esqueça a situação que você está vivendo agora, porque a situação que você estava vivendo era uma antes de você entrar por essas portas, e será outra daqui a pouco quando você sair, porque o Senhor estará operando transformação nas circunstâncias. Deus nos surpreende, o que não estávamos esperando Ele traz. Nós temos que crer assim de verdade no Senhor. Aleluia, glória a Deus. O versículo que nós vamos meditar hoje aqui no Salmo 119 chama a palavra de Deus de, repita, preceitos. Amém? Eu já expliquei em outras ocasiões o significado dessa palavra preceitos. É quando os conceitos de Deus nos são revelados previamente. Deus, dentre todas as coisas que Ele é, pode ter certeza que uma das coisas que Deus mais gosta de ser é mestre. Deus ama ensinar aos seus filhos a sua palavra. Quem dera todos os pais fossem assim com seus filhos, amassem ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, como o Pai ama ensinar a nós a sua palavra. Quando o Pai nos deu Jesus, Ele não deu Jesus apenas para vir nos salvar, morrer na cruz por nós.
O ato dele nos dar Jesus era o ato dele nos dar todo o seu ensinamento, porque Jesus é esse ensinamento. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a sabedoria de Deus. Você não vai achar sabedoria em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus. É aqui, na palavra de Deus. E por isso, os eleitos são definidos na Escritura, no Salmo 1, 2, como pessoas que têm o seu prazer na palavra de Deus e nela meditam de dia e de noite, porque ao meditarmos, sabe o que é meditação? Eu gosto muito de uma ilustração para a meditação. Tá? Para a meditação, é como aqueles aparelhos que existem hoje aí na cozinha, na culinária aí, que muitas mulheres aí usam na cozinha, né? De transformar os alimentos, colocar ali dentro os alimentos e eles são transformados, ou fritos, ou cozinhados, air fry, não sei o que mais que tem por aí, e um monte de aparelhos que tem, ou aqueles processadores que faz aqueles sucos, coloca a fruta lá e embaixo sai o suco direitinho. Muito bem. Essa fruta aí, que vai ser processada, é a palavra. É a palavra. E a meditação é o processar. A nossa alma se transforma aí nesse instrumento, nessa máquina, nessa panela, ou sei lá o que, tá? Para ser aí transformada em alimento espiritual, em nutrição espiritual, em vitamina espiritual, em proteína espiritual. E aí o eleito de Deus é fortalecido. Quem não é eleito, os muito chamados, eles não gostam de meditar. Eles mal gostam de ler. Por isso que a vida deles é desnutrida. São espiritualmente desnutridos, e pessoas espiritualmente desnutridas, elas não vencem o diabo, elas não vencem a carne, elas não vencem o mundo, elas não vencem o pecado. Pelo contrário, elas fracassam e naufragam na fé, porque são espiritualmente raquíticos, espiritualmente fracos, porque não sabem processar esse alimento que Deus deu aqui na meditação. Deus deu a sua palavra, e como mestre, Deus transmite a nós essa palavra de duas formas, tá? De duas formas. A primeira forma é a forma como Deus mais gosta de ensinar. A forma como Deus mais gosta de ensinar a sua palavra é previamente. É o ensino preventivo da palavra, nos prevenindo para que quando encontremos por aí as armadilhas que existem nesse mundo, nós já estejamos prevenidos e não caiamos nessas armadilhas, porque já estamos ensinados pela palavra de Deus. Esse é o jeito que Deus mais gosta de ensinar, e que combina com a palavra preceitos. Preceitos são conceitos previamente ensinados por Deus aos seus filhos, para que eles não caiam aí nas mazelas do mundo, do pecado, da carne e do diabo. O segundo jeito de Deus ensinar, né, ele gosta menos desse jeito do que o primeiro. Deus prefere o ensino preventivo. Mas quando pessoas já caíram, já se enxafurdaram na lama, no lamaçal do pecado, estão todos doentes, traumatizados, vida miserável, aí não tem jeito. Aí Deus entra com o ensinamento corretivo. Esse dói mais, viu? O corretivo dói mais do que o preventivo.
Mas benditos aqueles que são corrigidos por Deus, porque nessa correção Deus vai curar esses traumas, vai curar essas feridas, vai colocar essa pessoa no caminho, essa pessoa terá restauração. Ai daqueles que passarem por essa vida sem correção, estão perdidos. Porque a correção deles vai durar a eternidade inteira sem restauração no lago de fogo e de enxofre. Por isso, é bom gostar de correção. Por que a natureza humana, a alma humana, por natureza se arrepia diante de uma correção? Não se sente bem diante de uma correção. Diante de uma correção se sente humilhado. Diante de uma correção, fica chateado. Por quê? Isso é consequência do pecado. É o pecado que fez isso nas almas das pessoas, para que elas sejam vacinadas contra a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e não existe santificação sem correção. Bom, Deus ama nos ensinar previamente, mas quem dera todos nós aprendêssemos tudo com o ensino prévio. Mesmo tendo sido previamente ensinados, ainda assim nós caímos, muitas vezes. E aí Deus vem com o corretivo, e o corretivo é chicote. Hebreus capítulo 12, Deus castiga a quantos Ele ama. Deus castiga a todo aquele que Ele recebe por filho. E se estais sem a correção que Deus dá a todos os seus filhos, então é porque não és filho, és bastardo, e a sua correção está te esperando lá no lago de fogo e de enxofre para sempre. Já pensou quem não gosta de correção, ficar sendo corrigido e castigado para sempre na eternidade? Isso é muita coisa, hein? É melhor se livrar disso, se sujeitando e se humilhando aos preceitos de Deus, à palavra de Deus, que hoje Ele nos ensina. Aleluia, glória a Deus. Por isso, benditos os que aprendem, abençoados os que aprendem. E foi essa a missão que Jesus deixou para a sua igreja, e que nós tentamos realizar aqui com todo o zelo possível, tá? Fazei discípulos. Discípulos são crentes que aprendem. Tem dois tipos de crentes: crentes que são discípulos, que gostam de aprender, e crentes que não são discípulos. Os crentes que não são discípulos, eles são apenas crentes religiosos. Eles não querem aprender nada. Eles querem só receber as boas coisas de Deus, mas não querem aprender a boa palavra de Deus e o bom conhecimento de Deus. Disso eles têm preguiça, eles não gostam. Muitos são declaradamente contra aprender a palavra de Deus. Eles não são discípulos, eles são crentes religiosos. E eles também estarão no lago de fogo e de enxofre, porque a salvação é para discípulos. Para discípulos, para filhos que aprendem, porque Jesus orou ao Pai em João 17:3. A vida eterna é esta, 2 pontos: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Por isso, benditos os que aprendem, benditos os que amam aprender. Às vezes vocês estão aqui comigo na nossa congregação, onde tem vasto ensinamento, e não sabe como que as pessoas de outras congregações estão
raquíticas espiritualmente, porque tem um monte de programações nessas igrejas, mas não tem conhecimento. Eu sou testemunha disso. Cada novo ano, eu dou aulas há 20 anos no seminário teológico. A cada novo semestre, de 6 em 6 meses, vem uma nova leva de alunos de várias denominações, que quando começam a pegar a primeira aula comigo, já das primeiras aulas, tem muitos que são crentes há 20 anos, crentes há 30 anos, crentes há 40 anos, e eles falam assim: pastor, eu nunca ouvi isso na igreja. Eu nunca ouvi isso na igreja. Você precisa ver como eles ficam, vocês têm que ver como eles ficam, né? Espantados, admirados, e ficam assim de boca aberta, como quem está faminto para receber um alimento. E às vezes eu vejo muitos irmãos aqui que parece que já estão assim, enfastiados. O pastor Edivaldo só ensina, podia trazer outra coisa. Não tem outra coisa que pode levar você para o céu, a não ser o justo e correto e pleno ensinamento da palavra de Deus. E vocês têm isso aqui. Por isso, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não adianta querer sair por aí, como muitos já fizeram, né? Porque em outra igreja tem jogo de basquete, tem jogo de vôlei, tem mais acampamento, tem mais retiro, tem mais futebol, tem mais diversões, tem mais programações, tem mais encontros de casais, ou encontros de jovens. Amados, isso daí é furada. Eu já passei por toda essa experiência, e isso não acrescenta nada na vida espiritual. Quem acrescenta a nossa vida espiritual é somente Jesus. E Jesus é a palavra de Deus, que chamados não gostam, mas eleitos amam. É por isso que chamados ficam buscando outras coisas, porque não gostam da palavra. Mas eleitos, aqueles que Deus escolheu e escreveu seus nomes no livro da vida, amam a palavra de Deus. Essa é a grande característica de quem verdadeiramente é de Deus, e o selo do firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: Senhor conhece os que lhe pertencem. Maravilha. Os que lhe pertencem amam seus preceitos, amam a sua palavra. Bom, o nosso versículo de hoje é o penúltimo, tá? O penúltimo versículo aí desse parágrafo do 81 ao 88. Vamos terminar esse parágrafo, pela graça de Deus, no próximo domingo. O versículo de hoje é o 87, cujo título diga: apego à palavra. Mais forte um pouquinho. Muito bem, glória a Deus. Esse é o nosso versículo, esse é o tema do nosso versículo de hoje. E é um tema muito interessante, muito importante dentro da Escritura. Porque a nossa alma, a alma humana, foi criada por Deus, sabe para quê? Para se apegar a Deus. A alma humana foi criada para se apegar a Deus. O que o pecado fez? O pecado enganou a alma humana, tá? Enganou a alma humana, ludibriou a alma humana, para que essa alma passe a buscar outras coisas para se apegar, outras pessoas para se apegar, e não a Deus. Mas a prova de uma genuína conversão é que, a partir desta genuína conversão, essa pessoa verdadeiramente convertida
se desapega de tudo e de todos, porque ela entende que tem que se apegar só a Deus. E qual é a forma de nos apegarmos a Deus? Qual foi o elemento que Deus mandou à terra para que por meio desse elemento nos apeguemos a Ele? Qual foi o link, a ligação que Deus mandou? Jesus, a sua palavra. Jesus é a palavra. Apegar-se a Jesus, estar apegado a Jesus, é estar apegado à sua palavra. Glória a Deus. É nisso que eu me agarro, tá? Estar apegado à palavra. Algum tempo atrás estava assistindo um filme sobre aquela tsunami que teve lá na Indonésia anos atrás. E nesse filme mostrava uma mulher que foi levada por aquelas águas, mas no meio do caminho ela achou uma árvore e ela se agarrou naquela árvore. A árvore machucou ela de tudo quanto é jeito, ela se arranhou nos galhos, tinha espinhos, ela se machucou demais, mas ela ficou agarrada na árvore até que a tormenta passasse, até que as ondas voltassem, até que a água passasse. Ela ficou agarrada na árvore. Esse mundo aí é essa tormenta. Esse mundo é uma tsunami de maledicência, de malignidade, de maldade, levando a correnteza para o abismo. Efésios 2:2, seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar. Jesus veio e diz: eu sou a árvore, eu sou a videira verdadeira. Jesus é a árvore, agarre-se nele. E mesmo que você seja machucado, não vai te levar à correnteza e depois ele te cura. Agarre-se, apegado a Cristo Jesus, apegado a Cristo Jesus. Alguns anos atrás eu estava pregando a palavra para uma cambada de bêbado que tem por aí, que eu encontrei. Eu já preguei para muitos bêbados, eu fui bêbado antes da conversão, fui alcoólatra, preguei para muitos bêbados. Aí teve um grupo de bêbados que resolveu falar para mim: mas nós somos viciados na bebida, mas você é viciado na Bíblia. Eles mesmos falaram para mim: Edivaldo, nós somos viciados na bebida, mas você é viciado na Bíblia. Aí eu falei: bom, eu gostei da sua colocação, mas vou explicar para você o seguinte, né? Comida, alimento, é vício ou necessidade? É necessidade, a gente precisa comer, tá? E bebida, você precisa desse álcool aí? Não, não precisa. Então isso é o vício. O vício é aquilo que você não precisa. Comida é algo que você precisa. A palavra de Deus é a comida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, eu não sou viciado na Bíblia, porque a Bíblia não é vício. A Bíblia é comida, é alimento, é pão da vida, é maná descido do céu, é necessidade de alimentação para chegar no céu, para santificar a vida. Amém? Aí eles entenderam, mas não converteu nenhum. Eles preferem a bebida, preferem o álcool, tá? Fica na sua. Bom, só serão convertidos aqueles que Deus quiser, é Deus quem converte. Nós pregamos, mas quem converte é Deus, se e quando Ele quiser. Amém? Bom, então o nosso texto de hoje, diga de novo, apego à palavra. Na nossa Bíblia, está um pouco só um pouquinho diferente do original, pouca coisa, nós vamos ver daqui a pouco. O salmista orou assim: quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Repita. A única diferença que vai ter aqui para o original, esse negócio de deram cabo, né? Quase deram cabo de mim. Em hebraico falou mesmo: quase me destruíram,
Usou em hebraico o verbo destruir. Quase me destruíram na terra. É assim que está escrito aí em hebraico, que é Kimeati kiluni vaaretz vaani loasviti ficudeira. Então, diga comigo, Kimeati. Kimeati é como diz em hebraico quase. Quase. Tá? Em hebraico, quer falar em hebraico quase. Quase, quer quase falar em hebraico? Então, Kimeati é quase. Segunda palavra, diga kiluni. Kiluni é o verbo destruir. Quase me destruíram. Quase me destruíram. Terceira palavra, diga vaaretz. Vaaretz é na terra. O primeiro vá é na, e o aretz é terra, na terra. Aretz. Se você baixar no Google aí, procurar na internet, o principal jornal de Israel chama Haaretz. Haaretz, que é a terra. Esse é o principal jornal periódico lá, que todos os dias deve estar nas bancas de jornais lá de Israel, e hoje ele tem aí na internet. Vaaretz, Haaretz, a terra. Aqui é Vaaretz, na terra. Então, quase me destruíram na terra. Próxima palavra, diga Vaani. Vaani é mas eu, o vá é mas e o ani é eu. Mas eu, quase me destruíram na terra, mas eu, penúltima linha, diga loazaviti. Não deixo, não abandono. Azavit é não abandonar, não deixar, não largar. Eu não deixo, eu não abandono, eu não largo. E a última palavra, diga ficudeira. Ficudeira é os teus preceitos, tá? Ficudeira, os teus preceitos. Então, a única diferença aí foi o verbo destruir aí. Quase me destruíram na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Repita. A palavra preceitos aqui nesse versículo, tá? Ela está aqui substituindo a palavra principal, que é palavra. Então, poderíamos ler assim, ó: quase me destruíram na terra, mas eu não deixo a tua palavra. Lê desse jeito. O que significa isso? Bom, historicamente, é provável que o autor deste salmo aqui, que é um salmo de autoria anônima, não sabemos se foi Davi ou outro salmista, não sabemos qual é o autor desse salmo, mas ele foi um homem de Deus, e como homem de Deus, foi odiado na terra, foi perseguido na terra, como Jesus falou, né, avisando a cada um de nós: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem é de Deus é odiado na terra. Quem é do mundo, o mundo ama. Quem é de Deus, o mundo odeia. Jesus disse isso em João capítulo 15, né? Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim mais do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós temos um problema na nossa vida, um grande problema para ser cristãos de verdade. É que nós não gostamos de ser odiados. E como nós não gostamos de ser odiados, olha o que a gente faz. A gente fica fazendo de tudo para as pessoas nos amarem. A gente fica tentando fazer de tudo para que as pessoas nos amem. E o pior é quando a gente
dissimula a própria fé, esconde a própria fé, esconde Jesus, não fala de Jesus, esconde que é crente, para não desagradar alguém. E esse alguém vir a não gostar de mim, vir a me odiar. Isso é terrível. Isso é terrível, mas além de ser uma falta total de personalidade cristã, de declarar que somos de Deus, quando a última palavra de Jesus antes de subir aos céus foi Atos 1:8, sereis minhas testemunhas em todo lugar, até aos confins da terra. E Jesus também disse nos evangelhos, se alguém, diante dessa geração perversa de seres humanos que tem aí, se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos no céu. Isso significa que essa pessoa não terá salvação, que omitiu Jesus para não desagradar ímpios, omitiu que é crente para não desagradar descrentes, omitiu o seu testemunho cristão para que os outros não façam bullying com ele aí na terra. Não quiseram dar a cara à tapa por causa de Jesus, que deu o seu corpo todo para ser traspassado e crucificado para te salvar. Por amor de quem? Por amor dos homens? Para ter o apreço dos homens? Para ter o amor dos homens, para ter a consideração dos homens? Quem são esses homens? Uma geração de gente maligna, perversa, e o espírito que atua neles é o diabo. Efésios 2:2. É para essas pessoas que você tem vergonha de dizer que é de Cristo, para que elas não te odeiem? Você vai para o mesmo lugar que elas depois. Você ama tanto elas que vai para o mesmo lugar que elas depois. Quem ama Jesus vai ser odiado no mundo. Esse é o testemunho de todos que foram de Deus antes de Jesus, do próprio Jesus quando ele veio, e de todos os crentes em Jesus depois dele, os verdadeiros discípulos de Cristo. Todos no mundo foram odiados. E por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, que nós que somos de Deus, neste mundo somos tratados como se fôssemos ovelhas sendo levadas para o matadouro. É assim que o mundo nos trata. Portanto, uma das coisas que nós precisamos aprender ao ser de Cristo, ao ser propriedade exclusiva de Deus, nós temos que aprender a ser odiados. Nós só queremos ser amados. Ótimo que nós queremos ser amados. Tem uma boa notícia para quem quer ser amado: Deus nos ama o suficiente. E muito mais, Deus nos ama além do suficiente, infinitamente além do suficiente. Deus nos ama tanto que nós podemos ser pessoas completamente livres de carência. Ainda que o resto do mundo não nos ame, ainda que o resto do mundo nos odeie, não somos carentes por isso, porque temos amor de sobra. Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Deus é amor, e o amor de Deus preenche nossas vidas. Por isso Paulo falou, 3 coisas que vocês têm que lembrar, que tem que estar com vocês 24 horas por dia: o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Não perca esse vínculo espiritual, onde você tem amor,
Por amor tem graça, tem salvação, e por salvação você tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Creia, é tudo do que você precisa. Qualquer outra coisa será acrescentada. Aleluia, porque esse mesmo Deus, Filipenses 4,19, é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Muito bem. Deus é tudo o que precisamos e também é tudo o que temos. Aleluia. Se já temos Deus, para que ficar esperando alguma coisa do mundo ou dos homens do mundo? Não temos que esperar nada. Não temos que esperar nada. O que vier de bom do mundo, de pessoas do mundo para nós, é porque isso também foi provisão de Deus. Agora, fora isso, teremos retaliações e ódio e inimizade, porque somos de Deus. Porque somos de Deus, e Jesus disse isso. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. A espada é a palavra. E por minha causa estarão divididos dentro de uma mesma casa, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, assim por diante, dentro da própria parentela. Porque dentro da própria parentela vão experimentar a divisão entre luz e trevas. Quem é de Jesus é luz, quem não é trevas, e as trevas odeiam a luz, mesmo que nós, sendo luz, amemos as trevas, porque Jesus, amemos os que estão nas trevas, porque Jesus disse: amai até os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem, abençoai-os, não os amaldiçoeis. Glória a Deus. E a regra de ouro do Evangelho é: não faça para ninguém o que você não gostaria que fizesse para você, e só faça para os outros aquilo que você também gostaria que eles fizessem para você. Essa é a regra que resume a doutrina de Cristo, a doutrina do reino de Deus e da palavra de Deus. Nunca deseje para ninguém que seja na face da terra, ninguém próximo de você ou distante de você, nunca deseje para ninguém na terra aquilo que você não quer para si mesmo. Pelo contrário, queira, deseje para todas as pessoas só aquilo que você também quer para si mesmo. É assim que você é filho de Deus. É assim que você é filha de Deus. O contrário disso te faz filho do diabo. Esse silêncio aí é porque vocês entenderam? Entendeu? Muito bem. Isso não é ensinamento meu, não. É ensinamento de Jesus. Aleluia. Agora, não espere amor da terra, amor do mundo. O mundo quer te destruir, porque você é de Jesus. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Por isso o salmista disse, quase me destruíram na terra. Eu não sei porque ele falou esse quase aqui, porque muitos servos e servas de Deus foram literalmente destruídos na terra. Deus livrou Davi da cova, Daniel, melhor, da cova dos leões. Quando eu errar algum nome assim é por causa da idade, viu? Esquecendo que a cabeça aqui começa a falar. Então, quando Deus livrou Daniel da cova dos leões, né? Mas teve muitos cristãos que morreram no Coliseu comidos por leões, tigres e ursos. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael, da fornalha de Nabucodonosor. Jesus andou com eles no meio da fornalha, e o fogo eles saíram de lá sem ter nenhum fiozinho de cabelo queimado. Mas muitos servos e servas de Deus morreram queimados.
Tem a história de 2 mártires que morreram na Inglaterra, morreram queimados por causa do Evangelho de Jesus, um do lado do outro, né? E um deles viu que o outro estava assim com muito medo. Ele falou assim, aí ele gritou lá para ele assim: "Oh, fica com medo não, irmão, porque agora eles vão nos acender e nós vamos ser o que Jesus disse, a luz do mundo para iluminar todas as pessoas que estão nas trevas." Isso é história real, hein? De servos que morreram queimados, mas deram suas vidas com alegria. O apóstolo João formou muitos discípulos, apóstolos obedeceram Jesus, formaram muitos discípulos. O apóstolo João formou um discípulo fortíssimo de Cristo Jesus, que se chamava Policarpo, e todo mundo estava orando por ele, porque o Império Romano o prendeu, e ele foi um dos que iam ser apresentados no Coliseu, para ser comido por leões naquele dia, né? E aí vieram lá, alguém chegou lá sorrateiramente na prisão, antes de abrirem lá as cadeias, para ele ir lá para o pátio e soltarem os leões. Alguém chegou e falou: "Policarpo, a igreja toda, nós estamos todos orando por você." Aí o Policarpo falou assim para ele: "Avisa para eles o seguinte, tá? Que eu estou aqui muito alegre, muito contente, porque eu vou ser o pão puro de Cristo para esses leões mastigarem." Já imaginou isso? Eu serei o pão puro de Cristo para esses leões mastigarem e essas pessoas aprenderem que Jesus é o pão da vida. Que crentes assim existe hoje, hein, irmãos? Que crentes assim existe hoje? Às vezes eu fico pensando, onde estão esses crentes que historicamente deram um tremendo testemunho de Cristo na vida e na morte? Crentes que venceram o diabo, sabe como que eles venceram o diabo? É como nós lemos em Apocalipse. Dá uma olhadinha comigo aí em Apocalipse, que não tem no slide, porque eu nem sabia que ia falar isso. Eu venho para cá, mas com a palavra que Deus me dá, mas quando chega aqui é Ele que fala. Eu nem sabia que ia abrir para você essa palavra aqui, ó. Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11. Fácil de decorar, né? Capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12:11. Olha, essas pessoas, né, cheias do Espírito Santo aí na história, que serviram a Deus na vida e na morte, venceram o diabo desse jeito aqui, ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Está vendo porque essas pessoas venceram? Porque essas pessoas foram aquelas que Paulo disse em Romanos 8, mais que vencedores. Todo mundo gosta de falar hoje que nós somos mais que vencedores, mas mais que vencedores tem essas 3 qualidades aqui. São os que vencem o diabo primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Porque são pessoas verdadeiramente lavadas, remidas, salvas, compradas pelo sacrifício de Jesus, lavados no sangue de Jesus. Pessoas que, como diz aqui mesmo no Apocalipse, que lavam e alvejam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na Nova Jerusalém pelas portas. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa, segundo ponto, venceram o diabo por causa da palavra do testemunho que deram. O que significa isso? Que eles pegaram a palavra de Deus e transformaram a palavra de Deus no seu estilo de vida. Eu sou um marido que vou viver como o marido que a Bíblia ensina que eu tenho que ser. Eu sou a esposa que
que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou o pai que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou a mãe que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou o filho ou a filha que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou o irmão ou a irmã que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou o cidadão que a Bíblia ou a cidadã que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou a pessoa que a Bíblia me ensina a ser. Eu sou a encarnação viva da palavra de Deus, porque essa palavra está impressa, escrita na minha mente pelo Espírito Santo, 2 Coríntios 3:3, e eu sou carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A palavra de Deus está escrita em mim, e todo mundo vai enxergar isso, pelo que eu penso, pelo que eu falo, pela forma como eu vivo, pela forma como eu ajo, como eu me comporto, como eu me conduzo na vida. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. Isso é a palavra do testemunho. Esse é o segundo ponto aqui. O venceram por causa do sangue do Cordeiro, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quem é de Jesus, ama a Jesus mais que a própria vida. As últimas gerações de crentes, formados pelas heresias que entraram nas últimas décadas nas igrejas evangélicas, formaram crentes muito amantes de si mesmos, muito pele fina, crentes que não aguentam nem sequer assim uma pequena correção ou até uma ofensa, que eles se arrepiam e já falam: não vou mais nessa igreja porque assim eu quero uma outra coisa onde eu me sinta melhor. Sabe por quê? Esse povo não vai para o céu, eles amam muito a si mesmos. Amam muito a si mesmos. Os que vão para o céu são aqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, preço alto para nos salvar, Jesus não poupou a sua própria vida. O Pai não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. E isso não foi para gerar crentes que ficam, amando só a si mesmos e mais ninguém. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o que ama é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. Se Jesus é seu amigo, você é capaz de dar a vida por Ele. E mesmo em face da morte, não amar a própria vida. É assim que muitos homens e mulheres de Deus, pais de família, mães de famílias, esposos, esposas, filhos, filhas, verdadeiramente crentes, já partiram dessa terra na história, sendo como grandes fachos de luz, como grandes e brilhantes testemunhos de Cristo, de pessoas que declararam que eram verdadeiramente de Deus e venceram tudo por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, porque amaram mais o Senhor do que a sua própria vida. A maioria dos crentes de hoje ama mais a própria vida do que ao Senhor. Esses crentes estão errados.
é uma conversão às avessas. E uma conversão às avessas é uma falsa conversão. A verdadeira conversão é coisa séria, irmãos. É coisa íntegra. Por isso, 2 Crônicas 16:9, os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte, somente para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Estes aí, enfrentam toda a ameaça de destruição, de ódio, de perseguição no mundo. Não temem a perseguição. Uma das conclusões do apóstolo Paulo para as igrejas que ele fundou nas suas viagens foi que eles entendessem que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações, por meio de muitas perseguições, por meio de muito sofrimento. Mas em meio a todos esses sofrimentos, Romanos 8 ele diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu me admiro muito dos 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, por várias palavras, as mensagens de Jesus às 7 igrejas, que resumem a mensagem de Jesus para toda a igreja sua na face da terra, que todas as 7 mensagens terminam dizendo qual é o prêmio, qual é a recompensa, qual será o galardão apenas do vencedor. Todas elas dizem no final: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. 7 vezes. Para o derrotado não tem nada, só para o vencedor. Ao que vencer eu darei isso, ao que vencer eu darei aquilo, o que vencer vai ganhar isso, o que vencer vai ganhar aquilo. É ao que vencer, e Deus nos deu já em Cristo Jesus tudo o que precisamos para vencer. Quem não usar o que Deus já deu é negligência própria, não é culpa de Deus ou de quem quer que seja. Você só é derrotado por culpa sua, se não for transformado de verdade em um homem espiritual, em uma mulher espiritual, porque esses são mais que vencedores. Homem espiritual, 1 Coríntios 2, 15 e 16, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o homem espiritual é odiado na terra, porque a terra é espiritualmente dominada pelo diabo. Porque os homens da terra são espiritualmente dominados pelo diabo. As pessoas com quem você trabalha na sua profissão, com quem você encontra na sociedade, ou encontra na faculdade ou na escola, são dominadas pelo diabo. Aquelas coleguinhas que você acha bonitinha, aqueles coleguinhas que você acha bonitinhos, são todos dominados por Satanás. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E por isso são odiados por quem é guiado por outro espírito que almejam destruí-los. Por isso o salmista disse: quase me destruíram na terra. Ou seja, ele está resumindo aqui a sua vida na terra. Uma frase para resumir a minha vida na terra: quase me destruíram na terra. Mas diante disso, diante desse ódio, diante dessa ameaça de destruição, eu não deixo os teus preceitos, Senhor. Eu não deixo a tua palavra, eu não abandono a tua palavra, eu não largo a tua palavra, ou seja, eu me apego
apego à tua palavra. Eu me apego à tua palavra. Alguns textos sobre apegar na palavra, né? Aqui mesmo no Salmo 119, nós já passamos pelo versículo 31, onde o salmista orou assim, esse mesmo salmista orou assim: aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Leiam vocês. Neste versículo aqui, 31, testemunhos de Deus é a palavra de Deus. Então, só a primeira frase, lê assim, ó: a tua palavra me apego. Quem é de Deus faz isso. Quem é de Deus se apega à palavra. Outro texto sobre apegar na palavra é Tito 1:9. Tito 1:9 fala de uma realidade que não é apenas para um pastor, mas é para todo verdadeiro filho de Deus. É alguém apegado à palavra da fé, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero disse assim, ó: sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. O protestantismo nasceu na terra com pessoas convertidas, sendo apegadas à palavra de Deus, apegados à palavra de Deus. Eu dei uma aula essa semana explicando os 3 momentos da reforma protestante. O primeiro momento foi de reforma ativa. Martinho Lutero e os primeiros reformadores reformaram muita coisa, mas não reformaram tudo, não deu tempo, eles morreram antes. Ficaram velhos e morreram antes de conseguir reformar tudo. Aí a reforma protestante passou para um segundo momento. O segundo momento é estagnação. A reforma foi estagnada. Parou de reformar, ficou só naquilo que foi reformado. Tem muita coisa para reformar que não foi reformada. E parou porque a reforma protestante fez surgir o sistema denominacional. E aí cada denominação, cada pastor, cada líder de denominação passou a gastar o seu tempo implementando a sua própria denominação. Cada denominação se preocupando só consigo mesma, e a reforma mesmo foi estagnada. E a partir do século XX para cá, nós entramos no terceiro momento da reforma. É a reforma em retrocesso. Está voltando, os evangélicos de hoje estão voltando aos erros da Igreja Católica e do povo sem Deus antes da reforma. Voltando aos erros. Campanha de oração de 7 dias é um desses erros. Fazer votos a Deus é um desses erros. Fazer sacrifícios de tolos é um desses erros. Entrar na política é um desses erros. É um retrocesso. E sabe o que está acontecendo com isso? Sabe o que está acontecendo? Tem uma multidão de crentes hoje, que sabe o que eles estão fazendo? Estão se convertendo ao catolicismo. Estão voltando para a Igreja Católica. Aqui mesmo em Anápolis tem muitos. Um dos últimos que eu fiquei sabendo era um que foi ordenado pastor numa igreja anterior aí que eu participei aqui em Anápolis, igreja que era do pastor Miguel Braga. Foi ordenado pastor lá. Hoje ele está no catolicismo, carregando imagens na rua, nas procissões católicas e viajando em todos os lugares aí para testemunhar para os católicos que ele era um pastor ativo nas igrejas evangélicas, mas que agora ele conheceu a verdade e ele é católico até morrer. Sabe o que é isso? Apostasia. Isso acontece com crentes que não são apegados à palavra, que não se apegam à palavra. Ficam apegados a ritualismos, mas não se apegam à palavra. Quem não estiver apegado à palavra,
Lembra do tsunami? A correnteza vai levar. Quem não se apegar na palavra, a correnteza vai levar. Não importa quem seja, e onde esteja e o que faça. E o último texto, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.